Poderia deixar passar batida. Eu quero te chamar aqui, né? Quero chamar aqui no altar. Eu quero que você receba com honra, né? Um gesto nobre. Quero chamar aqui os nossos pastores, presidente, pastor Hamilton César, pastora Sheila, né? Vamos trazer Jesus de encontro, fazer barulho aí! Boa noite a todos. Que festa linda, hein? Parabéns. Eu quero, de antemão, deixar assim, aberto o espaço. Hoje a gente quer fazer algo diferente, né? Eu fiz o convite ao pastor, fico feliz pela resposta prontamente atendida aí, né? A gente sabe que a agenda do nosso pastor é bem corrida e hoje que bom que o senhor está aqui com a gente, vendo o que Deus está fazendo no meio da nossa juventude aí. E eu tenho profetizado que até o final do ano esse lugar vai estar entupido de jovens servindo ao Senhor e santidade, amém? Pastora Sheila. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui nesse grande mover de Deus, amém? Glória a Deus. E deixar você bem à vontade, você que está ouvindo aí, quiser participar. Hoje, o pastor Milton, eu sempre ouço o senhor pregar, falando da sua história de conversão e tal. Queria que você contasse um pouco mais sobre isso, né? Até para o povo ficar mais com a mente aberta. Então, já louvando a Deus por isso, obrigado, líderes de jovens que estão nas demais congregações, vocês estão fazendo o coração de Deus pulsar de forma correta, amém? Trabalhando aqui junto, unindo, porque o nosso sonho é esse. Nós somos o povo de Deus, amém? E hoje nós estamos revelando isso. Então, quando eu aceitei Jesus, havia um mover na igreja bem parecido com o que está começando aqui. Havia na cidade uma igreja que estava sacudindo tudo, e eu sei que eu sou fruto de tabela desse mover, porque 1991 para 92, mês de julho, eu ainda estava andando nesse setor aqui, drogado, bagunçado, derrotado, fracassado, humilhado, e essa era a minha história de vida, né? Uma vida desajustada. Mas eu sempre disse, porque eu sonhava, eu usava droga e falava com Deus. Muito doida essa conversa, né? Então eu falava ali, eu tinha saudade das coisas, eu sabia que eu não estava ali para isso, alguma coisa me faltava. E às vezes eu tinha crises dizendo, se o homem nasceu para viver, ter filhos de morrer, então não tem sentido a vida. Então sempre em mim eu sabia que tinha um sentido maior. Além daquelas drogas que eu usava, além daquele convívio que eu tinha, das músicas, rock, rap, desse, tudo que tinha, que eu sou negro e eu gosto de ritmo, amém? Só não sei cantar. Ainda dançar, ainda dou umas encaixadinhas, mas o tal da canção nunca veio para minha veia. Mas sempre amei música, curti muita música e fui me envolvendo com aquilo e eu ficava pensando onde é que Deus está. Então muitas vezes eu passava nessa avenida aqui, xingando Deus, porque eu achava que Deus não queria nada com a gente, ia largar da gente aqui a bel prazer. E eu ficava muito magoado, porque eu queria que a minha vida mudasse, mas eu não fazia nada para mudar. Até que Cristo entrou, então tudo mudou. Amém? E eu aceitei a Cristo, vim servir o Senhor, e com alguns meses que eu estava na igreja, fui liderar a mocidade, porque eu tinha muito contato, mas errei muito na liderança disso aí, mas sempre apaixonado com liderança. E sempre soube, porque na noite que eu aceitei Jesus, Deus falou para mim, eu vou te levantar e você vai às nações. Eu vou te levantar e você vai falar a minha palavra para muita gente. E então desde então eu entendi. Hoje eu tenho certeza que meu chamado é levantar pastores, amém? O meu chamado é levantar líderes, homens e mulheres, jovens, moças, rapazes, que sonham em fazer da sua vida algo diferente. E eu tenho vivido isso nesses dias. Eu estava ontem à noite em Catalão, hoje de manhã no programa de rádio, né? E agora estou aqui com vocês. Minha vida é isso. E estou muito empolgado, Elias, porque o que Deus vai fazer nessa geração, eu estava acabando de falar com um jovem ali atrás, dizendo, Deus está fazendo algo em nosso meio tão grande, e os jovens não podem perder a chance, não podem perder este momento, nem um jovem, porque irmãos, quando eu aceitei a Cristo, a igreja que eu estou falando na região aqui, ela ganhou tantos jovens, era culto, Elias, com 2, 3 cultos com 3 mil pessoas. Era uma loucura, todo mundo convertendo. Eu não converti nessa igreja, mas eu sei que eu fui levado por essa onda de conversão, e eu vim nessa onda, e eu sei que está acontecendo em nosso meio, amém?
Você tem noção, se você der uma olhada, o que está acontecendo na reconciliação nesse dia no MPR Jovem é algo fantástico. E aqui, do nosso meio, vão sair pastores incríveis, impactantes, pastores que levarão a grande multidão diante de Deus. Eu sonho com isso, eu sempre desafio: venha, porque a seara é grande e os obreiros são poucos. Quanto mais vier, ainda vai fazer falta. E se você ouvir o chamar de Deus como eu ouvi, é sucesso, certeza. Glória a Deus, pastora Sheila, pastora Lúcia, vocês podem responder de forma aleatória aí. Falando para a senhora hoje, como foi que surgiu essa história de começar a escrever, né? É uma escritora, uma compositora, né? Legal de compor música, né? A senhora é uma escritora. Como surgiu o desejo? A partir de que necessidade, né? Você começou a desenvolver isso? Bom, eu sou apaixonada no apóstolo Paulo. E eu sei que ele marcou a geração dele e todas as outras até a nossa, escrevendo, deixando os escritos que Deus deu para ele. E eu sei que cada um de nós recebe revelações incríveis do Senhor Jesus. E muitas vezes nós recebemos, nos edificamos e aquilo acaba ali. Mas quando a gente deixa algo escrito, esse algo percorre gerações, né? E esse é o meu desejo. Eu amo muito trabalhar com crianças, adolescentes, jovens. Amo o trabalho de jovens, adolescentes, porque eu sei que é uma visão diferenciada. Hoje eu sonho com a igreja jovem. Por que uma igreja jovem? Porque é uma igreja que tem disposição. É uma igreja que não para por nada. O jovem, ele sonha e ele não tem medo de correr atrás do sonho. Quando eu comecei a escrever o livro Filhos do Mandamento, que é para adolescentes e jovens. Esse foi algo assim que me marcou, esse material, porque eu tive uma barreira espiritual muito grande, terrível, a ponto de começar a escrever 5 módulos, e pastores que me acompanharam ficaram impactados com algumas dessas lições desse módulo, e até me convidaram para quando eu fosse fazer o lançamento, fazer na cidade dele. Mas depois disso eu senti algo espiritual muito pesado. Parei por alguns meses. Foi quando nós fomos aos Estados Unidos, ministramos lá também, ficamos lá por 40 dias também fazendo a obra do Senhor lá. E quando eu voltei, então o Senhor me deu forças para continuar. Mas foi um material que eu senti assim, um peso maior espiritualmente para escrever. Porque eu sabia que a batalha espiritual é muito grande com relação aos jovens. O Satanás, ele sabe que os jovens, adolescentes e jovens, eles têm muita força, sabe? Então ele pode destruir o projeto do diabo. Satanás sabe disso. E muitas vezes você, jovem, ainda não assumiu sua posição no reino. Então Deus te chama para assumir sua posição no reino. O que nós queremos hoje é levantar jovens pastores, porque nós acreditamos que uma igreja verdadeira, uma igreja cheia da unção de Deus, ela é uma igreja que se renova todos os dias. Ela é uma igreja jovem. Então nós amamos esse trabalho, amamos vocês. Nós já escrevemos alguns livros que a igreja tem acompanhado, mas o intuito é esse, de deixar algo para as nossas gerações. Amém. Olha para estava aqui a pastora falando, né, a inspiração dela, o apóstolo Paulo. Cheguei a comentar numa pregação minha que eu tinha um irmão na igreja que eu olhava para ele e eu acreditava que ele era o apóstolo Paulo. Eu ouvia ele pregar e tal, era muita unção, um menininho na época. E toda vez que, por o nome dele ser Paulo, eu dizia: esse cara é o apóstolo Paulo, da Bíblia.
não tinha quem tirasse da minha cabeça que ele não fosse o apóstolo Paulo, né? E falando disso, queria perguntar para o senhor, eu acho que essa pergunta quase todo mundo quer fazer, né? Um jovem cristão, sei que o senhor passou por essa fase aí, né? Qual foi a sua maior dificuldade, já estando na igreja, estando inserido ali, né? Servindo ao Senhor, qual foi a sua maior dificuldade, né? Para transpor isso aí e chegar onde você tem chegado, né? Que é o nosso ministério incrível aí que Deus tem dado. Não é uma resposta, ela parece simples, mas de forma alguma ela é. Porque são várias as dificuldades, e eu acho que ela vai se manifestar de acordo com o coração de cada um. Essa é a verdade. Porque as tentações, elas virão de acordo com aquilo que a gente está envolvido. Então, minha dificuldade espiritualmente, eu tinha muita paixão por Jesus. Então eu conseguia orar, conseguia jejuar, conseguia ler a palavra. E eu acho que a minha maior dificuldade foi o meio que eu estava inserido, que eu já acho que aqui é diferente. Porque eu estava desbravando, nós éramos uma igreja que reuníamos quando tinha muitos jovens, era 15, 20. Então era muito difícil, e aí um culto assim com poucos jovens é desafio. Então eu tinha essa dificuldade de me estabelecer como homem de Deus, então eu tive que esperar o tempo. Se falar de namoro, eu tinha minhas decisões, não é verdade? Eu decidi esperar a minha esposa, por pouco eu falho, porque foi chegando o momento e houve algumas confusões, mas graças a Deus voltei para a base e esperei em Deus. Aí chegou a pastora Sheila e eu consegui enganá-la e está até hoje. Mas as dificuldades são essas, porque na minha época o que você ouvia, Elias, era que cuidado com o jovem é carnal. A verdade era o contexto que se vivia. Mas de novo, a igreja em que tinha um mover incrível era uma igreja de jovem. E eu sei que há muitos anos Deus tem levantado jovens e tem sempre começado pelos jovens algo especial. Então eu comecei dentro da igreja acreditando nisso, que era essa situação. Então me colocar como um homem de Deus e fazer com que as pessoas entendessem que eu era um homem de Deus e eu tinha uma postura para aquilo. Então eu tive que pagar um preço maior do que o normal, sabe? Porque naquele lugar, por exemplo, hoje a gente tem tentado desafiar, por eu ter passado isso, eu quero evitar. Eu não aceito que desonrem os jovens. Por exemplo, tem um jovem que está sendo usado por Deus, eu já fico de olho nele, porque eu não quero que ninguém coloque a mão no rosto, que ninguém o empurre para trás, que ninguém o evite, que ninguém o estigmatize. Porque tem jovens que têm problemas carnais. Na verdade, tem jovens profundamente espirituais, homens de Deus. Os carnais a gente quer ajudar trazendo para perto, e os espirituais a gente quer promovê-los cada vez mais para que eles cheguem. Então, havia esse estigma, que jovem é carnal, que jovem não faz nada que presta, que jovem não tem dinheiro, que jovem aquilo. Então olhavam para a mocidade como sendo um problema. E eu estava brotando no meio daquilo, eu estava saindo com uma visão diferente, com um estilo de vida diferente, e às vezes era interpretado ruim. Então acho que o meu maior desafio foi a visão interna da igreja, a qual nós temos hoje combatido. Nós temos jovens e eu tenho desafiado porque eu quero fazer consagração de pastores jovens no nosso meio, pastores que têm um caráter, vida de Deus, meninos mesmo, que vão levar essa palavra. Então acho que a minha maior dificuldade foi a cultura em que eu fui gerado ali naquele momento. Pastora Sheila, a mesma linha de pensamento ou teve outras dificuldades? Não, sim, apesar, assim, no meu período de mocidade, eu tive muitas oportunidades, mas, assim, os jovens realmente, no meu tempo de mocidade... Ela era jovem lá na igreja Deus é Amor, querido. Nós éramos muito barrados, né? Inclusive passei por situações aqui, se eu contar ninguém acredita, né? Assim que eu entrei no ministério, né, nós mudamos de igreja, meu pastor uniu, eu entrei numa igreja pequena e ele logo uniu com a igreja Deus e Amor, e naquela época não podia nem som de bateria no playback. E a mocidade da sede, que eu nem conhecia, eu estava acabando de ir para uma congregação, ela foi cantar num evento em outra cidade, em outro estado, e usou um playback que continha o som da bateria. E toda a mocidade do estado de Goiás ficou de prova por 6 meses. Então eu estava acabando de entrar, já entrei na igreja de prova. Quer dizer, eu nem sabia por que eu estava de prova, né?
Então, assim, a gente já passou por algumas situações que é muito cômico. Se contar, ninguém acredita. Outras situações mais terríveis. Mas hoje, eu consigo ver o mover de Deus sobre a mocidade, sobre os jovens. E a nossa intenção é ajudar vocês e sem barreiras. Principalmente as barreiras que nós passamos, né? Que nós nos deparamos com ela. Isso nós não queremos para vocês. Então nós queremos que a mocidade vá mesmo e ganhe o mundo. Amém? E a unção está sobre vocês. A unção está sobre esta geração e a geração jovem. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, filho. Deixa eu perguntar, tem alguém que tem uma pergunta para fazer aí no meio de vocês? Vai lá, Alex, pode levantar e fazer a pergunta. Goiânia é luzes. E essa luz, ela alcança outros estados aqui no Centro-Oeste, ela alcança outros estados no Brasil e ela alcança o mundo. Né? Temos aí hoje 7 congregações, amém? São 7 congregações, a mais recente com o pastor Eli. E a minha curiosidade é, quais são os planos, os projetos para a abertura de novas igrejas? Amém? Amém. Bom, a primeira coisa é ativação. Dia 17, 18, 19, porque nós acreditamos que hoje vai ser o mais novo encontro do ministério. E a gente está chamando todos os líderes principais, né? líderes em treinamento de todas as congregações para participar do Ativação, porque ele é um modelo para todas as congregações fazerem também, para que a gente possa tirar, através da ativação, os líderes que irão cumprir essa missão. Então quem vai estar lá, qual que é a ideia da ativação? O objetivo dela é levar as pessoas à consciência de que todos nós somos líderes e temos um propósito para cumprir em Deus. E assim como Abraão foi ativado por Deus, assim como Moisés foi ativado, assim como Davi foi ativado, e aí todos aqueles que tiveram, nós conhecemos de ativação, de volta à origem. O ser humano foi chamado para ser líder, se perdeu no processo, mas a ativação vai trazer de volta para a origem de governo e de liderança. Então, Alex, hoje nós sabemos o seguinte: primeiro, nós entendemos que não queremos multiplicar células, nós queremos multiplicar líderes. Essa é a conta exata. Se você multiplica célula, você pode não ter um líder nela e vai sobrecarregar. Mas se você multiplica líder, então automaticamente você vai ter uma célula. Se você tiver um líder, simultaneamente você vai ter uma célula. Mas se você tiver uma célula, com muita dificuldade você vai gerenciar isso para ter um líder. Então começa pela liderança. E aquela visão é o que nós acreditamos mesmo. E como nós faremos isso? Através de você. Através de você, Alex. Nosso sonho é você. Sabe, a resposta de Deus para cumprirmos aquilo é você. Então eu olho para todos os jovens, eu fico falando com a maioria dos jovens, com todos que estão à minha volta, o tempo inteiro eu dizendo, eu olho para um de vocês e eu vejo uma porta dos céus aberta como igreja e você liderando. Você sendo a cura para quem está doente, você sendo a resposta para quem está perdido, sendo a esperança para o desesperado. Porque eu me coloquei dessa forma. Então o projeto eu tenho pedido a Deus 200 congregações. Glória a Deus. 200. E para isso eu preciso de 200 pastores. Não é verdade? E pastor, ele ganha almas, ele cuida de pessoas, ele não tem preguiça, ele trabalha. E para mim, não existe outra coisa que um cristão possa fazer mais do que sonhar com pessoas, sonhar com entrar na vida de alguém. E nós falamos muito no ano passado que nós temos o cálice que muda destino. Amém? Quem tem esse cálice aí? Você tem o cálice que muda destino. Quando você decide ser líder, você está mudando a rota e o destino de alguém. E a reconciliação veio para isso. E a resposta que eu e Sheila, que o ministério procura, está na nossa frente. Eu também deixasse uma palavra, a pastora Sheila, uma palavra para você, jovem, que veio hoje querendo ouvir a voz de Deus, uma resposta para o seu coração. Olha aí. Bom, rapidamente, mas é o momento para deixar no seu coração que eu peço a Deus que me capacite para isso. E todos os dias eu estou pedindo a Deus que ao abrir da minha boca eu consiga falar algo que marque o coração e faça essa pessoa andar no ritmo dessa palavra. Obstáculos, desafios. Se você disser para mim que você tem dificuldade de ser um homem de Deus, eu digo para você que você está no caminho certo. Se você disser para mim que é muito difícil servir a Deus dessa geração e na casa de seus pais, eu continuo dizendo que você está no lugar certo. Você sabe por quê? Porque
nenhum vencedor apareceu em momento de bonança. Nenhum vencedor é reconhecido porque ele dormiu até tarde, porque ele ficou prostrado. Não. Imagine se Davi tivesse vencido ou não. Não conhecemos a história dele. Imagina se Davi não tivesse coragem de colocar a vida dele para correr risco. Então ele não teria feito nada diferente. E eu digo para você que quanto mais você demorar para tomar a decisão de fazer algo para Deus, mais difícil vai ser. Eu entendi que quem quer fazer alguma coisa para Deus já está fazendo. Quem não, está dando desculpa. Quem acha, está deixando o tempo passar. Eu descobri que para você fazer algo para Deus, você faz hoje. E você não precisa dizer: eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro. Quando eu fui para a igreja, eu tinha um tênis, uma botina, um macacão, 3 camisas. Porque eu tive que dispensar coisas que eu tinha do passado. E eu fiquei nessa situação. E algumas vezes eu ia para a igreja e as pessoas falavam: irmão Hamilton, por que você só vem com essa camisa? E eles não conseguiam entender que eu não tinha outra camisa. Irmão amigo, por que o senhor só anda com esse macacão? Porque eu só tinha aquele macacão. E muitas vezes eu lavava ele esperando que ele enxugasse para que eu pudesse ir no culto, para que eu não pudesse perder nenhum culto, para que eu não pudesse perder nenhuma oração. Então eu digo para você hoje, não perca a sua caminhada. Não existe desculpa para quem quer fazer algo para Deus. Quem quer fazer algo para Deus, quando ele vê um problema, ele encara como desafio e ele fica mais empolgado ainda. Se está chovendo, eu vou molhar e eu irei. Se está quente, eu vou suar, mas eu irei. Sabe, ele não tem sossego. Quem tem chamado não tem sossego enquanto ele não responde o chamado. E apesar de toda a minha vida sem possibilidade alguma, porque eu estava pobre, morava em um cômodo, uma casa com 2 cômodos, era um barracão, e eu tinha me perdido, então eu era o menos provável que tinha, mas eu acreditei e me tornei o provável. E o que nos faz prováveis é a nossa fé, é a paixão que temos. Então eu não desacredito em ninguém. Eu estava dizendo, com Jesus hoje vim com a Sheila conversando, e ela conversando comigo e eu pensando outra coisa. Eu vou dizer o que eu pensei dentro daquele carro hoje. Eu dirigindo aquela caminhonete, ouvindo. Eu falei: Deus, eu creio. Eu sou tão crédulo que se fosse para eu ser um detetive, eles teriam dificuldade em me treinar, porque um detetive tem que ser desconfiado. E eu não consigo ser desconfiado. Algumas pessoas vão ter facilidade em me trair, porque eu confio nelas. Eu chego numa pessoa acreditando primeiro, antes de não acreditar. Eu acho que é isso que tem feito dar certo. Eu acredito. Eu acreditei que eu, filho único homem de uma família, da minha família, nós éramos os mais pobres, e eu era o único homem. E eu já tinha feito dar tudo errado, tudo tinha dado errado. Mas quando Jesus me abraçou e falou: eu acredito em você, era a única chance que eu tinha, e eu fiz ela valer a pena. Faça, eu te peço, porque eu tenho orado a Deus. Eu tenho visto jovens nas drogas, passado por lugares. Eu tenho visto o sonho se perder. E eu estou te pedindo nessa noite, me ajuda a mudar essa geração. Eu vim até aqui, eu preciso ir mais longe. A única maneira que eu tenho de ir mais longe é se você for comigo. É se você acreditar que você é a resposta para essa geração. Então não dá para você ficar com o namorinho carnal, porque eu tive a chance de fazer isso e não fiz. Porque não dá para você ficar com outra coisa a não ser com o plano de Deus na sua mão. Por favor, eu digo para você, eu peço para você, acredite, você é a resposta de Deus. Porque eu aceitei isso como desafio na minha vida. Eu disse: eu sou a resposta. E se alguém der errado, eu não posso dar errado. E se eu não vou dar errado, e não vou deixar ninguém dar errado. E eu segurei quem eu pude segurar, abracei quem eu pude segurar. E hoje você é a resposta. É Deus dizendo para mim: eu não falei para você que ia dar certo. E você vai ter um dia que você vai olhar e vai dizer: Deus falou que ia dar certo, graças a Deus deu certo.
Então se levante. Cuide da sua vida como uma pérola de Deus para essa geração, pelo amor de Deus. Não caia nas drogas. Não dê seu corpo para prostituição. Por favor, faça vergonha nos demônios. Os demônios zombaram de nosso Senhor lá na cruz, nu por um drogado, um cara bagunçado. O dia que eu vi Jesus na cruz pela minha fé, eu disse, vai ter que valer a pena o meu Senhor. E eu olho para o céu toda madrugada, você pode ter certeza disso, que eu ajoelho e falo, me ajuda, Jesus, Espírito Santo, me ajuda a ter valido a pena o que Jesus fez, porque eu não tenho cara para entrar no céu. E os anjos vão perguntar para mim, o que você fez? E eu olhar para trás, para usei droga, fiz tudo, e depois que eu vi Jesus eu não fiz nada. Por favor, nós vamos fazer algo grande. Nós iremos fazer. Então, você é a resposta do clamor dos céus e do pastor. E você vai vir com tudo, porque eu já posso ver você se levantando. Eu vejo você chegando em portas de casas, uma a uma. Porque quando eu fui líder, todo o setor que eu fui líder como um jovem, eu visitei cada porta, eu bati em cada porta. Eu bati e falava, você quer uma oração de paz? E todas as portas se abriram. Foi assim que eu me levantei como um pastor. Então faça isso. Eu vi o Joe, vi o Eli. Eu fiz isso. Eu cuidei deles. Eu fui atrás de uma igreja que não dava 50 pessoas. E eu consegui mudar aquela história. Pela paixão e a gratidão. E eu sei que eu terei pastores aqui que terão igrejas de 5, 6 mil pessoas. Isso aí é fácil de ver? É fácil de ver. Você é a resposta de Deus. Eu creio! Você crê? Pastora Sheila. Quando eu conheci o pastor Hamilton, eu conheci ele com aquele macacão. E aquele macacão quase quebrou o propósito. Não quebrou porque realmente era um propósito divino. Meu Deus, ao meu ver, um homem de Deus tinha que estar de terno, gravata, né? Quase que era a gravata que tinha que falar. Mas primeira vez que eu sentei com o pastor Hamilton, que naquela época era apenas um jovem que amava a Deus, eu vi a diferença de um homem de Deus. Porque a primeira vez que nós sentamos, eu que praticamente era cristã, quase que de berço, né? Eu comecei a frequentar a igreja evangélica desde pequena, aos 7, 8 anos de idade. Ele me deu uma surra de Bíblia, mas foi tremendo o estudo e eu fiquei assim impactada. E eu comecei a analisar o propósito do coração do Hamilton naquele período. E eu comecei a ver quanto era grande o amor dele por Deus. E fisicamente não tinha nada nele que me chamasse a atenção. Como a raiz de uma terra seca. Não porque eu pudesse ser, né, aquela pessoa, aquela gatinha, não, nada disso. Eu sabia que também não tinha beleza alguma do meu lado, mas tinha que ter uma atração, não é mesmo? A gente olha para um jovem, uma jovem olha para um jovem porque ela se sente atraída por ele. E não foi assim o nosso início, mas realmente foi um encontro de Deus. E quando eu comecei a ver a paixão que ele tinha pela obra de Deus, a entrega, eu me envolvi. Eu comecei a ver que na realidade éramos tão diferentes, mas o propósito que nós tínhamos em Deus era idêntico, era o mesmo. Hoje
o propósito que nós temos espiritual continua o mesmo. Nós somos muito idênticos na nossa questão espiritual, na nossa maneira de ver a obra de Deus. Nós abrimos mão de qualquer coisa nossa pela obra. Sempre foi assim, sabe? E eu tenho até um material escrito, mas eu ainda não tive a oportunidade de publicar. E é um material para a célula de jovens. E o título dele é Geração de Timóteo. Nesse material, nós analisamos toda a vida de Timóteo. E é interessante que Paulo diz: meu filho Timóteo, foge das paixões da mocidade. Foge. Sabe, quando Deus uniu eu e o pastor Hamilton, nós estávamos assim, fugindo das paixões da mocidade. Nós estávamos muito envolvidos com a obra de Deus. Então quero dizer para você, não se preocupe, sabe, a sua vida sentimental, material, sabe, está nas mãos do Senhor. É Deus que vai fazer na sua vida. Não precise ter medo e procurar com suas próprias forças aquele que vai te completar. Não. O maior medo do jovem é não encontrar aquela pessoa que vai ser o seu complemento. Eu sei disso, eu passei por isso. Mas eu quero te dizer, Deus tem o melhor para você, que busca Ele com inteireza de coração. Então eu quero dizer para você, você sabe por que o pastor Hamilton me encontrou e eu o encontrei? Porque nós estávamos diante do trono. Foi lá que nós nos encontramos. E nós encontramos para ser levantados por Deus, para ir às nações. E hoje esse chamado é seu. Deus conta com você. Como o pastor Hamilton disse, que pediu para esse período, não é para vários anos não, viu irmãos? É para logo, 200 igrejas. Isso é para agora, porque para daqui 3, 4 anos nós temos outro alvo. Então é para agora, para esse ano, para o ano que vem, nós já queremos 200 igrejas. Só falta 193 pastores. Só. Será que eles estão aqui? Amém? Então Deus conta com você para mudar essa geração. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, querido. Deixa eu falar uma frase. Quando eu era jovem, há poucos dias agora, eu acordava na madrugada e por muitos anos eu fiz uma oração com uma frase que é frase do livro, faz a abertura de um dos capítulos dos 21 dias para crescer. E eu orava para Jesus assim: se a igreja é tua casa, o mundo é o terreiro, é o quintal. Então eu quero sair porta fora e chamar os filhos que estão lá fora. Venham para a casa de Deus se alegrar com o Pai. E eu queria sair fora, eu queria ir para as nações, eu queria ir para lá. E eu sei que Deus vai levantar vocês, querido. Como eu tenho certeza no meu coração que hoje está acontecendo um milagre incrível em nosso meio. Depois eu deixo liberar para poder passar o vídeo que nós vamos ter do nossa ativação. E ativação de liderança é líderes em treinamento, líderes de célula, discipuladores. Lá nós vamos estar lançando o nosso protótipo para todos os outros ativação. Então vai haver depois ativação no Recanto do Borges, em todas as igrejas, para a gente levantar os pastores. Nessas ativações estarão sendo levantados aqueles que virão na unção de Moisés, libertadores de uma nação. Amém? Deus vai fazer grande demais. Quando veio falar, sabe, eu tenho essas loucuras comigo, mas eu creio demais. Está tão pertinho de nós. Amém? Segura então, faça como eu e na madrugada diga para Jesus: eu quero ir, e saia atrás do rebanho, porque será grande e poderoso. Obrigado. Aleluia. Amados, pegando aqui o gancho, quero louvar o Senhor por cada um de vocês que estão aqui hoje, que se comprometeram. Eu acompanhei durante todos esses dias o pessoal de Bela Vista, né?
fazendo ali a lista, preparando tudo, o ônibus, o esforço que vocês fizeram para estar aqui. Quero dizer, a unção que está aqui na sede, está em todas as nossas igrejas. Uma unção de crescimento e de conquista em todos os níveis. EPR Jovem lá vai crescer como nunca antes. Eu profetizo isso, amém? O pessoal do Recanto do Bosque, Divino, toda a sua equipe aí, estão de parabéns também, do mesmo jeito. Palmares, pastor Eli, esteve aqui conosco, está aqui conosco. Quero louvar a Deus pela vida da minha equipe, né? A Letícia, né? Junto com a Renata, a Érica, todos os meus líderes que fazem parte do Pit Stop. Se eu for falar o nome de todo mundo, a gente vai passar um bom tempo. Mas você que tem pago um preço, todo sábado, 7 da manhã, a gente está aqui orando. Tem gente que, poxa, sábado é para descansar, trabalha a semana inteira. 7 da manhã nós estamos orando para que Deus levante você com uma unção de leão para conquistar. Amém, amados? Dê a mão para quem está do seu lado agora aí. Eu quero pedir, quero ter essa honra, pedir aos nossos pastores, liberar essa unção sobre a sua vida. Você não vai sair daqui só com entretenimento, você vai sair daqui com essa palavra que eles liberaram e com uma unção profética para chegar lá na sua cidade, para chegar lá na sua igreja e liberar o agir de Deus. Oh, Espírito de Deus, fecha os olhos, porque eu sei que Deus está colocando algo dentro de você nessa noite. Moço, cada reunião de jovens nas congregações vão sacudir. MPR, onde você estiver, você é a resposta. Sabe, você é a resposta para os jovens daquele lugar. Bela Vista, Recanto Bosque, Palmares, Caldas Nova, Uberlândia, Catalão, Aparecida de Goiânia. Então, em nome de Jesus, Pai, um dia o Senhor me chamou para fazer o que eu estou fazendo hoje, e eu sei, é só o começo, Pai. Então levanta esse povo como me levantou, levanta esse homem agora, derrama a tua unção, tem Espírito Santo. Eu peço a ti agora, incendeia, levanta os pastores aqui, levanta essa moça, levanta esse rapaz, levanta esse homem agora, Pai, derrama os dons, vem, incendeia, por favor, Jesus, levanta aqui, a seara é grande, e os ceifeiros são poucos. Escolhe aqui dentro, cela o espírito de liderança, vem, santidade, paixão. Deixa Jesus aí, mergulha, ele é meu, Deus me rugir, aqui já resposto, Pai, incendeia, pastores, o Espírito pastores com unção de cura, pastores com unção de libertação, pastores com mão de maravilha, levanta, jovens que farão uma grande diferença. Vem, Jesus, vem aqui no Ilhas Magalhães, onde um dia eu andei. Olha o que o Senhor fez, hoje é o dia em que o Senhor separa para si, ó Deus, jovens nesse gás. Vem que andar a baixar, nós ministramos aqui nessa noite, Pai, exata a tua glória. Levante suas mãos o mais alto que você pode. E eu quero que você se ofereça para Jesus e diga para ele: se o Senhor vai contar com alguém, eu falei para Jesus e falo todo dia, se o Senhor vai contar com alguém, então conta comigo. Se é assim, diga para ele nesse lugar, se o Senhor precisa de alguém, então conta comigo, envia-me a mim, eu quero, recebe aí, receba aí,
Pela última vez, levante a sua mão bem alto. Eu vou contar até 3. E você vai se manifestar como um leão do avivamento. Como um leão do avivamento.